Olá pessoal, meu nome é Tatiana Cirino e eu vou contar um pouquinho para vocês da minha trajetória até ingressar na gastronomia. Bom, eu sou nascida e criada aqui no Paraná, no norte do Paraná, por isso que eu tenho esse sotaque, sou de Londrina e fui criada numa fazenda aqui perto. Quando eu era criança eu não dava muita bola para essa coisa de matança, de carne de lata, de linguiça e todas essas coisas que o pessoal sempre faz na fazenda, né? Tenho a fazenda até hoje, vou de vez em quando para lá. Quando eu cresci um pouquinho mais, acabei ingressando na carreira jurídica, depois eu comprava e vendia carro, enfim. Trabalhei em vários setores da economia. Por fim, um dia saí para caçar, quando eu era casada, eu morava lá em Palmas, e cacei um javali bem grande. Quando eu cheguei em casa, meu marido quase me matou e perguntou para mim o que eu ia fazer com o javali. Enfim, eu decidi defumar o javali. E eu montei meu defumador na minha casa, né? Eu aproveitei que ele foi fazer a pós-graduação, montei um defumador em casa e quando coloquei minha carne toda para defumar, ventou à noite e tudo mais, meu defumador caiu, não tinha estrutura suficiente para ficar em pé. E quando eu acordei, o meu defumador estava todo quebrado, todo estraçalhado no chão, toda a minha charcutaria feita de javali estraçalhada no chão e os meus cachorros comendo muito felizes. Quando eu olhei para aquilo, eu consegui entender o nível de dificuldade que a gastronomia requer. E, na verdade, não foi algo que me espantou ou me fez ficar longe da charcutaria. E sim, foi algo que eu realmente desejei estar mais próxima. E comecei a estudar. Quando comecei a estudar sobre charcutaria, eu percebi como no Brasil as pessoas gostam muito de utilizar produtos químicos. Então comecei a pesquisar receitas no exterior e as receitas enraizadas em cada país seu de criação. E foi aí que surgiu a charcutaria natural. Hoje em dia eu sou consultora gastronômica, pesquisadora, escritora, escrevi recentemente e lancei o meu primeiro livro que chama Charcutaria Antiga, que fala sobre uma expedição que eu fiz na Europa em torno da charcutaria e ensino também, realizo também alguns cursos de gastronomia e de charcutaria. Eu me chamo Rafael Cardoso, mas as pessoas me conhecem como Rafa Bucaina, em razão do meu perfil no Instagram. Eu tenho formação em hotelaria e gastronomia pelo Senac Campos do Jordão e atuei como cozinheiro e chefe de cozinha por 13 anos em diversos restaurantes no Brasil e fora, até me converter em produtor rural em 2013, na pequena cidade de Silveiros, a pequena fazenda da minha família, na Serra da Bucaina, onde eu me dedico à criação de porcos crioulos, os porcos carunchos, e a conversão desses porcos criados a pasto em charcutaria artesanal. E esse é o meu negócio. No início da pandemia, nós tínhamos uma grande preocupação, porque então 80% pelo menos dos nossos clientes eram restaurantes e os restaurantes estavam em vista de fechar. Então a gente ficou muito preocupado, com medo de demitir funcionários, nós tínhamos feito investimentos há pouco tempo, até que tomamos uma decisão de começar a fazer varejo, entrega a domicílio em São Paulo. A pandemia afetou diretamente o meu negócio, com certeza. Os cursos presenciais na área de gastronomia que eu realizo tiveram uma queda brusca, o que acabou me forçando a tomar algumas outras alternativas para o meu negócio, né? E em contrapartida, a parte de consultorias gastronômicas é um mercado que está super aquecido, vários donos de restaurantes estão procurando soluções para os seus negócios hoje e o mercado de consultoria está bastante aquecido. Com essa ideia da charcutaria, dos cursos de charcutaria não poderem ser mais presenciais, eu tive a ideia da criação de uma startup, uma plataforma digital para a gente poder realizar todos esses cursos, não só os meus, mas de todos os chefes de cozinha que necessitam aí monetizar nesse momento de crise e para todo mundo que deseja comer um pouquinho melhor agora nesse momento. Eu gostaria de acreditar que a pandemia ela promoveu para todas as pessoas a possibilidade de olhar para dentro de si e até mesmo ressignificar toda essa coisa horrível que está acontecendo nesse momento, né? Algumas pessoas tiveram um pouco mais de dificuldade com isso,
outras encontraram dentro da pandemia o silêncio necessário para poder criar, mas eu quero muito que para o ano que vem Cozinheiros Unidos consigam transformar a nossa gastronomia e criem coisas incríveis, jamais vistas aí no mundo com a nossa gastronomia. Bom, as nossas expectativas para o futuro sempre mudam quando o futuro chega, né? Quando nós abrimos, nós pensávamos que não precisaríamos de uma estrutura maior do que eu tinha na minha própria cozinha, na cozinha da minha casa. Depois eu fiz um investimento, construí uma pequena fábrica e imaginei que pudesse ficar com essa fábrica por 5 anos. E essa fábrica em 9 meses já se mostrou obsoleta em termos de tamanho e estrutura, né? Máquinas e equipamentos. Então, a gente espera crescer nesse sentido, a gente espera poder fazer uma adequação nos nossos equipamentos, precisamos de câmaras novas, precisamos de contratação de mais pessoas e precisamos de uma adequação também na nossa estrutura de salumeria. Então a expectativa é de crescimento. Naturalmente nós pensamos num crescimento modesto e sustentável, porque o nosso negócio é intimamente ligado a um ofício artesanal e sustentável, né? De modo que há limite para esse crescimento. Mas qual o limite? Nesse momento a gente não consegue entender. Pretendemos crescer, eu acho que a gente consegue dobrar de tamanho. Em relação a plantel, ou seja, o número de porcos, isso não é um problema, mas a estrutura física de processamento e armazenamento já está precisando de um aporte. Se eu entender a minha área como um setor da agropecuária, ou seja, a produção, a criação de animais para consumo, para abate, consumo, para produtor de carne, eu acho que a minha área tem muito a contribuir para o futuro do país, sobretudo o futuro regenerativo, um futuro cuja ocupação do território traga benefícios a esse mesmo território e não venha a exaurir o espaço ocupado. O modelo de produção agrícola no Brasil precisa ser revisto. Naturalmente, a gente sabe que isso é muito sensível, né? Não é possível virar a coisa de uma hora para outra, mas o nosso trabalho nasceu já com esse compromisso com o local, com o terreno, com os mananciais, com a sociedade, com a comunidade e também com o bem-estar dos animais. Nós criamos porcos soltos, esses porcos vivem o triplo do que vivem os porcos industriais, vivem 18 meses, né? E tem uma vida muito mais próxima do que seria uma vida livre, uma vida na natureza. E isso é muito importante. Naturalmente, a mudança do padrão de produção precisa passar pelo consumidor, ou seja, as pessoas precisam saber o que estão consumindo. E na minha área, eu acho que é preciso repensar o consumo de carne, né? Não é preciso comer tanta carne como nós comemos, é preciso comer melhor e menos. Então, nesse sentido, nós já estamos muito encaixados no que diz respeito à sustentabilidade, a boas práticas de manejo, de bem-estar animal e com um compromisso, com um pedaço de mundo que nós ocupamos, um pedacinho de mundo na Serra da Bocaina que nós ocupamos. Nossos mananciais são protegidos, os nossos dejetos são tratados, nós não utilizamos insumos de organismos geneticamente modificados, transgênicos na ração dos animais e temos um compromisso com a comunidade local. O que a gente pretende em relação a isso é intensificar e fazer melhor. Eu acredito que qualquer organismo, por mais que tenha sido reduzido, em ambiente favorável pode realmente se regenerar. Na minha atuação como advogada ambiental, eu sempre buscava acordos que fossem favoráveis à natureza para que ela pudesse, enfim, se regenerar, nem que fosse só um pouquinho. E eu realmente acredito que ensinar as pessoas a cortar carne, a temperar a carne, a fazer charcutaria em casa e resgatar essa habilidade pode ser totalmente regenerável.